Mateus 7, quero ler com você, prudente e o insensato, versículo 24. É Jesus quem está falando, e ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Feche seus olhos. Pai, nos leva na compreensão desse texto, a correta compreensão desse texto, fala ao mais profundo do nosso interior, em nome de Jesus Cristo. E você diga amém. Eu não sei quem recebeu aí, mas nós vamos falar sobre construção interior. Como que eu construo com alicerces sólidos e seguros a minha vida? Como que você constrói a sua vida? Basicamente, antes da gente achar que Jesus está falando de construção, e eu não acho que você pensou isso, que Jesus, o verbo que se fez carne, veio aqui, habitou entre nós para dar dicas de construção, não acho que é isso. Eu quero ler com você só João 2,19, Jesus fala: destruam esse templo, não precisa nem ir lá, destruam este templo. E eles achavam que ele estava falando do templo. E eu reconstruirei em 3 dias. E eles ficaram assustados. Escuta, nós levamos 46 anos para chegar onde está, e nem acabamos ainda a obra. Você está dizendo que vai derrubar e vai reconstruir em 3 dias? Ah, Jesus, é muita arrogância. Mas o texto diz, o evangelista conclui, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Ele estava falando não de um templo de pedras, mas da sua própria vida. Ele como o templo. Da mesma forma, esse texto, Jesus está falando da nossa construção pessoal, individual. E ele fala de rocha, de construir a casa sobre a rocha. E eu pergunto para vocês, quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus? Errado. Errado. Geralmente essa é a leitura que nós fazemos. Porque ele é a rocha em tantos outros textos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele é a rocha em vários momentos, mas não é nesse. Aqui ele não é a rocha. Olha só o que é a rocha. 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha não é Cristo. A rocha é o que Cristo fala, o que Ele ensina, a sua doutrina, os seus preceitos, os seus valores. Quando eu ouço isso, e não só ouço, mas quando eu pratico, então estou construindo a minha vida sobre algo seguro, sobre uma rocha. A rocha são os seus ensinamentos. Amém? Ok. Não é sempre que quando fala de rocha ou de construção tem a ver com Cristo. Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Romanos 15, 20, Paulo está falando: olha, eu nunca quis edificar sobre alicerce de outro, para que não achem que eu peguei alguém que já estava evangelizado e apenas empurrei na ladeira. Não, eu peguei desde o começo pessoas neófitas. Que chique, né, essa palavra? São pessoas virgens espiritualmente, que nunca ouviram nada. Paulo falou: não, eu sempre quis pegar alguém virgem do evangelho, para começar a trabalhar e edificar algo na vida delas. E em Coríntios, Paulo fala
que ele lançou o alicerce, outro construiu, e cada um veja como constrói. A linguagem de construção, para se falar de vida, de crescimento, de amadurecimento, não foi Jesus que inaugurou, não. A gente acha que tudo que está na Bíblia foi Jesus o primeiro a falar. E se não foi, vamos desmerecer. Não, Jesus foi aquele que inventou todas as coisas. Se eu te disser que tem um monte de coisas que está aqui, que Jesus apenas aperfeiçoou. Ele pegava as coisas que falavam, ele pegava a teologia que era usada, ele dizia, isso aqui é teológico, isso aqui é real, eu vou usar e vou melhorar. E ele aplicava, e isso não diminui a inteligência de Jesus. Pelo contrário, isso aumenta a graça de Deus. Tudo depende de como você vê. Eu consigo escutar gente cantando, que não está contando nenhum louvor, não é cristã, uma letra boa, e a voz daquela pessoa, eu consigo glorificar o nome de Deus, porque tudo que o homem pode fazer de bom, de bonito, de agradável, é só porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se alguém fala legal, glorifica a Deus. Alguém canta legal, glorifica a Deus. Alguém é muito inteligente, glorifica a Deus. Seja ele cristão ou seja ele ateu, não importa, ele pode querer ou não. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E toda a inteligência que há no mundo, toda a beleza, toda a voz, tudo tem que glorificar o nome de Deus. Amém? Faça isso quando você vê as coisas belas desse mundo. E aqui Jesus está pegando aqui um conceito que já era muito usado de construção para falar sobre uma construção interior, a construção da minha vida. Ele diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua vida sobre a rocha. Se eu entendi que a rocha são seus ensinamentos, suas doutrinas, tudo aquilo que ele traz para mim, nós vamos ter que voltar alguns capítulos. Então volta aí, pega a sua Bíblia, nós vamos usar ela, vai lá nas bem-aventuranças, porque o finalzinho do texto que lemos, quando ele acaba e encerra a explicação, diz assim, e eles ficavam atordoados com as palavras, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ali não é só por causa dessa parábola não, é do que ele está falando desde o capítulo 5. E para entender uma parábola, sempre você vai ter que ver 1 ou 2 ou 3 capítulos antes, 1 ou 2 ou 3 capítulos depois, para entender a parábola. Então, olha só o que está acontecendo. No 4, no 18, não precisa ler, mas Jesus chama os primeiros discípulos. São eles lá, Pedro e André, que eram irmãos, João e Tiago, os 4 primeiros. E então começa os 5. Olha aí, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, se você não tem acompanhado essas mensagens, nós classificamos que haviam sempre 2 tipos de pessoas, e hoje só existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que são discípulos de Jesus, e as que são da multidão. Ou eu sou discípulo do Nazareno, ando colado atrás dele, comendo a poeira da sandália dele, ouvindo tudo que ele tem para dizer e vivendo como ele me ensina, ou eu sou da multidão. Não tem outro caminho. Ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. Ele, vendo as multidões, se assenta e começa a falar com quem? Com a multidão ou com os discípulos? Como que está aí no seu texto? Me ajuda. Quem que aproximou dele? Os discípulos. E ele começou a ensiná-los. Este é um ensinamento para quem é discípulo. Quem está em volta e não é discípulo, pode ouvir, e ouviam. E pode pegar a mensagem e se tornar um discípulo. Mas tem que seguir essa linha de raciocínio das bem-aventuranças. Que eu queria ter mais tempo, mas eu vou ter que correr. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados não dá para traduzir. A palavra no original, Macário, se não me falha a memória, tem muitos significados. Ela não quer dizer só feliz, ela não quer dizer só pleno, ela não quer dizer só vivo, ela não quer dizer só alegre, ela quer dizer uma porção de coisas juntas, é algo maravilhoso. Bem-aventurado é algo profundo da alma, do interior,
do interior, felicidade que não compra no supermercado. Porque algumas compram. Tem uns biscoitinhos que você compra no supermercado que traz uma alegria. Eu vou falar que não. Chocolate em barra traz uma alegria, meio amargo, não sei se você gosta, mas eu gosto, eu fico muito alegre. Tem mulheres na TPM que precisam. O Gil já me falou que fez até um estoque de chocolate para a Érica, né, Érica? Está aqui com a esposa, casaram há pouco tempo, e ele usa essa artimanha do chocolate para trazer uma paz. E funciona, não funciona? Então tem alegria comprada, graças a Deus por elas. Mas tem muita alegria que não se compra. E bem-aventurado aqui é uma bem-aventurança profunda do meu interior. É algo que não há como comprar. E ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Nossa, tem gente que pega isso aqui e fala que a gente tem que ser pobre. Você está entendendo? Nossa, você só vai ser feliz quando você não tiver nada, quando você morar lá no Boqueirão, lá na favela do macaco, lá no esqueleto do não sei aonde, aí você vai ser feliz. Será que é isso? Será que é isso que Jesus está falando? Porque eu conheço muita gente na favela feliz mesmo, mas eu conheço muita gente na favela triste, pra caramba. E conheço muita gente em palácio feliz, e muita gente em palácio triste. Será que é disso que ele está dizendo? Mas ele fala que é pobre em espírito. Felizes os pobres em espírito. Nossa, gente, que contraditório. Porque quando você fala que uma pessoa é pobre de espírito, não é muito elogio, é, Terry? Nossa, fulano é pobre de espírito. Pobre de espírito. Elogio que não é. Jesus não está falando que a pessoa pobre de espírito é feliz. Então o que ele está dizendo? Pelo amor de Deus. Todos nós, sem Cristo, somos pobres de espírito. Pobre de espírito porque não só o Espírito Santo não foi derramado, ainda que o texto não esteja falando especificamente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não foi derramado, a crucificação ainda não aconteceu, e pobre de espírito é todo aquele que não tem a graça de viver com Deus e de andar com Deus e de ser seu discípulo. E ele está dizendo, bem-aventurados os que sabem, os que reconhecem que são pobres em espírito. Aqueles que olham para dentro de si e falam, puxa, eu por mim não dou conta. Eu por mim não tenho felicidade, eu por mim não tenho alegria. Eu por mim não tenho paz, eu por mim, eu sou pobre em espírito. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. E Ele vai seguir uma escada, um degrau, são degraus que vão te aproximar. As bem-aventuranças estão todas interligadas. A primeira coisa que eu preciso, reconhecer que eu sou pobre em espírito, que eu sou carente, que eu estou vazio da presença de Deus. Bem-aventurado quando você reconhece isso, bem-aventurado quando você chora, porque o choro é o choro do arrependimento. Eu entendi, eu olhei para mim no espelho e vi que a coisa está feia, e que eu preciso de Deus, e quando isso toma conta da minha vida, eu começo a chorar. É um choro de arrependimento, é um choro de eu não quero mais andar sozinho, não dá mais para andar sozinho, eu estou arrependido. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. Eles vão receber a presença do Consolador sobre as suas vidas. Bem-aventurados os humildes, ou talvez na sua versão esteja aí os mansos. Porque quando eu tenho a consciência de quem sou, quando eu choro pelo que eu sou, eu começo a olhar para o outro com um olhar de amor. E aí eu sou uma pessoa mansa. Eu sou uma pessoa humilde. Eu não cobro dos outros muita coisa não, porque quando eu olho para dentro de mim, eu falo, não dá para cobrar não. Quando eu tenho uma consciência real de quem eu sou, eu paro de ser um autoritário, eu viro uma autoridade. Em todas as áreas. No seu trabalho, você pode ser um autoritário, ainda que o único que preste conta para você seja o gari. Mas você pode ser um autoritário com o seu gari, você pode ser um autoritário com uma doméstica, você pode ser autoritário com intransigente com um cara no trânsito, com um flanelinho, enfim, com esse cara aí, com o cara do rodinho que vem limpar, como eu já fui, que já contei para vocês, não vou contar de novo, não precisa.
Mas quando eu sei quem eu sou, com sinceridade, eu olho para cada pecado que eu cometo, para cada vida que eu perco a paciência, eu paro. A consciência vem e eu mudo, mas a consciência de quem eu fui continua. Então me faz alguém humilde, alguém manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque o caminho é esse. A partir do momento que eu reconheço quem eu sou, que eu me arrependo, que eu me entristeço, que eu choro, que eu sou humilde com os outros, que eu sou manso com os outros, eu preciso da justificação. Eu tenho fome e sede de justiça. E olha, hoje se você veio com fome e com sede, eu preciso te dizer, a gente não vai ter comunhão no final do culto. Desculpa, Eliana não veio, então se você veio com fome e sede da comida, não vai rolar. Mas a fome e justiça que ele está falando é a fome e sede de Deus. Da justiça de Deus. Justiça de Deus é salvação. Salvação. Eu quero a salvação. Eu tenho fome, eu tenho sede do sangue do Senhor Jesus sendo derramado sobre mim, me purificando dos meus pecados, não só dos meus, mas de todos da minha casa, todos da minha família, todos os meus amigos, de todos com quem eu convivo. Eu tenho fome e sede da justiça de Deus. E bem-aventurados, porque vocês serão satisfeitos. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, vão obter misericórdia, esse é o caminho. São os degraus. Eu passo a ser um misericordioso. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, porque deixa eu te contar uma coisa, no final de tudo, quando as trevas se tornam luz, meu filho, você arrumou para a cabeça. Você quer problema no seu trabalho, é contratar um cristão sem você ser. Você está na roça. Não vai dar certo. Você vai arrumar problema. Há uma reviravolta quando um cristão é cristão. Porque ele pode ser cristão e não ser. Ele pode ser nominal, mas eu estou falando de um cristão aqui. Quando ele é um cristão genuíno, ele vai lhe gerar problema. Vai entrar no esquema? Não vou. Vamos fazer por fora? Não faço. Vai fazer sem nota? Não vai dar. Vamos dizer que separa em estacionamento só para ficar mais baixo o seguro, mas você não paga, mas você não para? Não vai rolar, eu não tenho estacionamento. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Sabe uma coisa? Vão achar que você é louco. E vão achar que você é louca. Vão falar assim, esse negócio de igreja não está fazendo bem para você não, viu? Você não está batendo bem. Olha, fulano para ir converteu, não está batendo bem dos pinos não. Você vai arrumar para a cabeça. E vai haver perseguição. Pode ser perseguição do nível que a igreja passou no começo, ou pode ser a perseguição de hoje, disfarçada, aquela oculta. Aquela que o pessoal chega e fala, e aí, já orou? Já orou hoje? Não sei se você passou por isso, mas é comum quando a gente se converte, todo mundo acha que você é pastor. Não é? O cara se converte e fala, e aí, pastor? Eu falo, não, meu filho, eu só virei cristão. Pastora? E aí? E começam as sátiras, começam os... E aí, você vai, já orou já? Já ajoelhou no milho? Já pediu para Deus? Falou com Deus antes? Perseguições. Podem vir de N maneiras, e virão de N maneiras, e talvez virão ao nosso país de uma maneira que a gente não quer. Porque está caminhando para isso. Mas bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados que são perseguidos por minha causa, os que são insultados, os que levantam calúnia contra vocês. Se alegrem, se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Amém? Olha só, não dá para eu falar de tudo que ele falou. Então eu vou passar com você rapidinho, vai virando aí comigo. Ele falou do sal da terra no 13, ele cumpre a lei no versículo 17. No 21 ele começa a trazer mais características do que é a preocupação de Jesus. A preocupação dele é o ser interior, você por dentro. E ele começa a falar de homicídio. Ele fala, olha, quem mata é levado a julgamento. Mas eu vou dizer para você, qualquer um que se irar
contra um dos seus irmãos, está sujeito a julgamento. Cara, não sei se você entendeu. Jesus simplesmente nivelou você puxar o gatilho e matar uma pessoa, a você se irar contra uma pessoa, porque quando a gente se ira contra uma pessoa, a gente mata o ser interior. Eu não preciso segurar uma arma de fogo na mão. A língua pode ser uma arma de fogo e mata muito. Jesus está dizendo, olha fariseus, olha povo que está ouvindo, olha discípulos, olha multidões, eu não estou só preocupado com o que é feito externamente, eu estou preocupado com a vida interior. O que é que está no seu coração? Você se irou, ainda que o outro nem veja, você se irou, está sujeito a julgamento. E adultério? Mas eu não fui para a cama com ninguém, é só quando vai. Jesus, então, deixa eu te contar um negócio. Você olhou e desejou o que não é seu? Você imaginou algo? Você cobiçou? Você já foi para a cama com ela. Você já foi para a cama com ele. E é o que está dizendo aí no versículo 27. Já adulterou. Eu não estou tão preocupado com as coisas externas. Elas me preocupam. Mas as coisas interiores do coração do homem me preocupam muito mais, porque a boca fala do que está cheio o coração, e se a boca fala do que está cheio o coração, as atitudes do homem também vão ser as do que ali tem dentro do seu coração. Então muito mais me importa dentro do seu coração você ser puro e santo, do que se você de fato foi para a cama ou não foi, se você puxou o gatilho ou não. É aqui dentro. Quando aqui dentro muda, as atitudes vão mudar. Depois ele fala de juramentos, fala de divórcio. Ele entra no 6 falando de questões exteriores de novo. Ensina os caras a ofertarem. O judeu amava ofertar, principalmente na igreja. Amava. Isso aqui era um prato cheio. Prato cheio. Tirava aquelas notas assim, ficava contando. 100, 200. E queria ver se estava todo mundo olhando. Se não estava, ele arrumava um jeito de alguém ver. 2.000 reais. Ofertado, Senhor, a Ti, somente para o louvor da Tua glória, para mais ninguém. Está aqui os meus 2.000 reais. E jogava na sala. Você acha que ele fazia isso de coração? Queria ser visto. Ele queria que todo mundo achasse que, olha, como ele é um judeu praticante, olha, ele entrega, olha o valor que ele está entregando, não está entregando, olha que espiritual. Jesus fala, então, quando você for dar alguma coisa, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. A mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Estou dando com essa mão, nem essa sabe. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Vai dar trabalho, hein? Você tem que esconde uma mão, conta com o queixo, segura o dinheiro. O que é isso, pastor? Minha mão esquerda não pode saber. Cara, se você vê alguém no culto assim ofertando, já sabe. O cara com a mão para trás assim, ó, não, minha mão esquerda não pode saber. Você está entendendo? É o que está no coração. Não vamos virar fariseu lendo esse texto. Porque olha que interessante, você já sabia disso, porque você já leu esse texto. Mas a gente tende a também ler e entender corretamente, mas aí vira fariseu até com o que entendeu correto. Sabe como? Quando você diz que o fulano foi lá e falou, pô, porque eu escuto isso pra caramba, não sei você. Pô, o fulano estava lá, eu fui lá, ajudei, cara, comprei, fiz no supermercado e tal. O fariseu ouvindo essa história. Que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda está fazendo, hipócrita. Hipócrita é ele. Jesus não está falando que não pode virar numa regra. Ele está falando do coração. Eu posso falar para as pessoas que eu ajudei outras. Se o meu coração está puro, se o motivo é bom. Mas se aqui dentro eu sei que eu vou ficar meio... Vocês viram? Nossa, pastor, que ajuda aquela que você fez, hein? Você viu? Pastor, que mensagem aquela, hein? Que parte que você mais gostou? Não, me fala mais. Me fala mais. Ué, tudo depende daqui. Por isso o autoconhecimento. Por isso que eu preciso saber quem eu sou. Por isso que eu preciso saber quem ele é. Para andar antenado com as verdades que estão dentro de mim.
o que governa o meu coração. Depois ele vai falar de novo de outras coisas exteriores e interiores. Ele falou de dinheiro, vê aí qual que é o próximo item, me ajuda aí. Oração. Vocês, fariseus, vocês adoram orar em pé, nas esquinas, era um hábito da época. Imagina, você chega na praça aqui, tem um cara lá com vestes longas assim, orando assim. Imagina eu lá. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou orando pela cidade de Campinas. Trouxe aqui meu óleo de Israel, estou ungindo as árvores. O que é isso, pastor? Não, nós estamos aqui porque eu sou um homem de oração. Jesus está falando, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. A oração legal mesmo, que eu gosto, não é essa exterior que vocês fazem. Mas vai para o seu quarto, fecha a porta. Vai lá com Deus em secreto. E seu Deus que te vê em secreto, te recompensará. Pastor, então não pode mais orar em público. Sai, espírito de fariseu, da sua vida. Está entendendo como é fácil você ir para um lado ou ir para o outro? Entende também certo e faz errado, aplica errado. Também não adianta. Aí depois ele fala do jejum. Quando vocês forem jejuar, e agora eu vou confessar um pecado. Nossa, eu não sei se posso, mas vou confessar. Lê aí comigo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. O que está escrito aí na sua versão? Desfiguram o rosto. Qual outra tem aí? Alguém tem NVI aí que diz, pois mudam a aparência do rosto? Está na sua? Pois mudam a aparência do rosto. Vou contar um pecado. Eu não sei o que aconteceu com a minha versão. Quando imprimiram, aqui não tem pois mudam, tem pô. Aí não puseram o I e o S, ficou só pô. E ficou undam, que era de mudam. Mas, até eu descobrir isso, meu Deus, você não faz ideia. Eu falava pó undam. E eu ficava imaginando os caras passando pó no rosto para aparecer. Eu falei, nossa, mas é muita cara de pau. E o pior, já falei isso em atendimento pastoral. Com uma convicção de fé. Os caras passavam pó na cara. Olha aí na sua versão. Mas não ia ver, né? Para ver. E fiquei com pó undam por não sei quanto tempo. Graças a Deus, há alguns anos Deus me libertou. Eu ouvi uma mensagem e falei, não, mas está diferente da minha. Cadê o pó? Aí fui procurar outras versões, não achava o pó. Aí pus a NVI e falei, a minha é única. É o único exemplar da face da terra onde eles jogam pó na cara. Meu Deus, graças a Deus que Deus me libertou. Amém? Então não undam a cara de vocês para parecer que vocês estão jejuando. Eles faziam isso, não com pó. Mas eles mudavam o rosto, desfiguravam, ficava aquela cara de, ó vida, ó céu, ó azar, sabe? Já está branquinho porque está sem comer, né? Já está meio tonto. Aí fica lá. Aí o que foi? O que você tem? Ah, que eu estou jejuando. O que foi? Ah, eu estou jejuando. Falei, acho que você está bêbado. Eu já contei para vocês quando eu fui fazer jejum do jeito errado, né? Estava acabando de chegar, falei, esse negócio vai. Todo mundo falava de jejum, jejum para cá, jejum para lá. Falei, eu quero desse negócio também. E fui lá e fiquei um dia sem comer. Porque isso não é jejum, né? É ficar sem comer. Fiquei lá. Sabe o que aconteceu no final do primeiro dia? Nada. Eu falei, vamos mais um. Aí eu fui mais um. Nada. Mas eu sou um homem de fé. Falei, não, agora vai. 3 dias sem comer. E eu estava assim. Eu vim para uma vigília, o pessoal, ô Du, eu não preciso nem falar. Oh, na boa, vai comer. Eu falei, por quê? Porque você vai cair. Sabe o que aconteceu? Nada. Graças a Deus que não aconteceu nada, porque senão eu ia ficar viciado nesse negócio, já estava morto. Deus falou, não é assim. Sabe aquelas tirinhas de Face, você está fazendo isso errado? Deus me falou isso, você está fazendo isso errado, meu filho. Não é assim que funciona. E depois você assiste uma pregação inteira sobre jejum lá no CQ20.
Aliás, bênção de Deus para a sua vida. O verdadeiro jejum. O que é o jejum? Onde nasceu o jejum? No Antigo Testamento? Qual que é a base? Está lá, assista. Ok. Dispersei, mas vamos embora. Está falando de coisas externas, de coisas internas. Agora, no 19, ele vai falar dos tesouros no céu. E ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E eu estou vivendo isso na prática, porque as traças comeram metade do meu guarda-roupa. O cupim, não a traça. Está umas 2 semanas. Estou falando sério. Eu já chorei. Pastor, que falta de espiritualidade. É porque não foi só as gavetas que eles comeram. Não foi a porta do seu armário que eles comeram. A porta do armário não comeram ainda. Porque, olha, é um cupim demolidor esse. Nunca vi um negócio desse. Fora de série. Pouquíssimo tempo, acabou o armário, eu estou sem metade do meu armário. E eu entendi na prática. Quando eu vi aquilo, eu vim para esse texto e falei: o senhor não estava brincando, né? Não acumulem tesouros na terra, a traça e a ferrugem destrói. Não é brincadeira, não. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde traça não chega, ferrugem não chega. Riquezas espirituais Deus tem para nós. E não só aqui, viu? Ou melhor, não só lá, mas aqui também. Riquezas espirituais. Sabe quando ele fala de pobreza? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele completa: porque deles é o reino dos céus. Quando eu estou dentro do reino dos céus, eu de pobre em espírito, eu passo a rico. Rico espiritualmente. E eu era pobre pra caramba. Esse negócio de quem nasce sem caráter, vai ficar sem caráter pro resto da vida, que você já cansou de ouvir, talvez você já até falou. Deixa eu te dizer, eu era o homem mais sem caráter que eu já conheci. Eu. Só não matei de puxar o gatilho. Nossa, lembrei do meu pai. Meu pai, uma vez na igreja católica, veio na mente. Foi se confessar, menininho, criancinha, entrou, sentou, o padre falou: pois não. Ele falou: olha, padre, só não roubei e não matei, do resto eu fiz tudo. Mas levou um sermão de não sei quanto tempo do padre, saiu de lá com 30 dias para orar, não sei quantos terços, mas enfim. Deus mudou o meu caráter. A pobreza se tornou em riqueza. E Deus já mudou o caráter de muitos aqui, eu tenho certeza disso. E Deus ainda pode mudar o seu caráter, mudar suas decisões, mudar aquilo que você valoriza como importante, já não é mais. Deus muda as prioridades. Antes as prioridades eram no trabalho, não são mais. Antes as prioridades era dinheiro, não é mais. Antes eu me entristecia por coisas daqui, coisas pequenas. Hoje eu me entristeço quando eu vejo pessoas longe do Evangelho, longe de Deus, indo para baixo, descendo. Aquilo que nos entristece muda, aquilo que nos alegra muda. As coisas que me alegravam antes não me alegram mais. E eu encontro alegria verdadeira, profunda, da bem-aventurança. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E deixa eu te dizer, Efésios mostra que o reino dos céus está agora disponível para mim e para você. Ele começa Efésios 1 dizendo que nós recebemos em Cristo riquezas espirituais. Riquezas espirituais. E mais para frente no capítulo 1, Paulo começa a orar por essa igreja de Éfeso, dizendo: eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês vejam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E que vocês vejam o poder que há em Jesus Cristo. O mesmo poder que foi usado para ressuscitar a Cristo dentre os mortos, está disponível para mim e para você. Está lá em Efésios. Não é brincadeira. Isso é riqueza espiritual. Os dons que o Senhor tem para dar para mim e para você. Riqueza. Cura, riqueza. Poder, riqueza.
dons do Espírito Santo, riqueza. Há muitas riquezas para nós. Nós podemos ser ricos na presença de Deus. E enriquecer a muitos, porque os dons, os talentos, tudo é só para enriquecer o povo de Deus. Não é para mim mesmo, mas para enriquecer a outros. Alegria é uma riqueza. Felicidade é riqueza. Amor é riqueza. Eu sou rico pra caramba. Minha mãe está internada. Hoje. Nesse exato momento. Descobriram mais um tumor no intestino. Foi para uma cirurgia. Agora já está no quarto. E eu não estou contando isso para me vangloriar, não. Estou contando isso para você para dizer, é possível ser rico. Porque isso aqui é a riqueza dele em mim. Dizer que eu não fiquei ansioso em nenhum momento desse dia, mentira. Dizer que eu não pensei em não vir pregar aqui hoje, mentira. Porque eu mandei inclusive para o Terry. Terry deixa uma mensagem engatilhada, porque eu não sei se eu vou. Mas Deus começou a me enriquecer. Deus falou, escuta meu filho. Eu tenho a paz que excede o entendimento. Você prega sobre isso, não prega? Você não prega sobre ansiedade? Você não é o cara da ansiedade? Você fala só de ansiedade? Vamos viver um pouco então? Falei, vamos viver, vamos ter paz que excede o entendimento. E o Senhor me encheu de paz e eu preparei essa mensagem a tarde inteira, estudando. Minha esposa vinha e falava, Du, mas você está bem? Eu falei, estou. Ela falou, olha, eu nunca vi isso. Porque eu já estaria... Riqueza. Ela ainda não tem essa, mas tem tantas outras que eu não tenho. Mas eu quero aprender com ela a ter. Deus começa a nos trazer algo profundo, algo interior, a vida interior. Não importa a circunstância, eu posso ser um homem livre. Não é livre para fazer o que eu quero, é livre das tribulações. Elas vêm, mas eu estou firmado na rocha. Eu sou inabalável. Fui criado à imagem e semelhança de Deus. Se Ele é uma pedra, uma rocha inabalável, eu posso ser também. Porque Ele falou, quem quiser vir após mim, venha. Quem quer ser meu discípulo, venha. Eu quero que vocês sejam como eu sou. Se eu tenho a paz que excede o entendimento, vocês podem. Se eu tenho alegria, vocês podem. Se eu tenho vida, vocês têm. Se eu tenho dons e talentos, vocês também podem ter. Eu posso dar tudo a vocês. Sejam ricos espiritualmente. E ele continua, agora eu preciso acelerar. Ele falou de oração, falou de jejum, falou do Pai Nosso, falou das preocupações da vida no versículo 25 do capítulo 6. Dá uma olhada aí, ele começa a falar das pombas, fala que não se preocupe com as coisas desse mundo, olhe para os pássaros. Quem já viu o pássaro morrer de fome aqui? Levanta a mão. Quem já foi no psicólogo e viu uma pomba deitada no divã? Lá, assim, com rugas de preocupação. Quem já viu o passarinho estocando comida? Levanta a mão. Viu um passarinho com geladeira? Jesus está dizendo, escuta, os pássaros não guardam, não trabalham, não acumulam. Contudo, o Pai Celestial os alimenta todos os dias. Não vai alimentar vocês? Vai. Depois ele fala de roupa. Olha para os lírios do campo. Olha que lindos que eles são. Nem Salomão se vestiu assim. Não vai vestir vocês? E ele começa a falar das preocupações da vida. E ele chega finalmente no 13, eu tenho que correr. A porta estreita é a porta larga. E você já conhece o texto. A porta larga, o caminho é largo, leva à perdição. O caminho estreito leva à vida e vida eterna. Aqui ele começa a falar de juízo. Então ele fala da árvore do seu fruto no versículo 15. No versículo 21 ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Senhor, Senhor. Isso é preocupante para mim e para você. Porque ele não está falando de uma confissão apenas de fé, como a gente usa muito.
O texto talvez que você mais escuta é Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. E a gente faz essa oração a rodo. Tem que levar todo mundo na marra a fazer a oração de Romanos 10:10. Arranca do cara. Não, você vai aceitar. Não, mas eu não sei, não, confesso, o cara confesso. Pronto. Uhul, foi salvo. Eu vim de uma igreja mais ou menos assim. Que eu não sinto o nome por carinho a ela. Foi lá que eu fui ganho. Mas era uma igreja voltada para o batismo. O negócio é mergulhar você na piscina. Entendeu? Então começaram lá, e aí, vai mergulhar? Eu falei, não. E aí, agora, vai mergulhar? E agora vai mergulhar? Eu falei, então vai. Mergulharam. Num domingo fui mergulhado, no outro já não voltei para a igreja. Foi a conversão e desvio mais rápido da história da humanidade. Porque não funcionou, não foi, não é isso. E aí me abandonaram, e não estou culpando eles não, porque se eu quisesse eu ia, eu sabia onde ir. Eu não fui também. Mas ninguém veio atrás também. Mergulhou, está salvo, vamos embora, vamos mergulhar outros. Será que é isso? Será que uma confissão apenas no fim de culto, de eu creio, Ele é meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, e nananana, pronto, cumpri o protocolo, agora você é salvo. Meu filho, ele está falando Senhor, Senhor, essa pessoa aqui, o texto vai começar a dizer que não é apenas alguém que confessou assim. Senhor, não expulsamos demônios em Teu nome? Não curamos em Teu nome? Não profetizamos em Teu nome? Não fizemos milagres em Teu nome? Opa, essa pessoa confessou, essa pessoa desceu na água, essa pessoa está envolvida nos ministérios, essa pessoa participa do ministério de recepção, participa do ministério de evangelismo, de intercessão, de ir para o monte, de oração, de jejum, de clamor, está na liderança. Uau, é esse cara. E está fazendo milagre, viu? E é em nome do Senhor. Porque o nome do Senhor tem poder independente de quem o pronuncia. É o nome do Senhor que faz milagre, não é você e não sou eu. Portanto, até o nome do Senhor na boca de ímpio faz milagre. Porque o nome de Jesus é poderoso. Tinha gente usando o nome do Senhor para expulsar demônio, por muito tempo funcionou. Funcionou. Até que em um momento o demônio falou, escuta, Paulo eu conheço, Pedro eu sei quem é, e você, quem que é você? E o cara jogou, saiu batendo em todo mundo, acabou. Então sim, é necessário o nome do Senhor e uma vida com o Senhor. Mas é possível um descrente usar o nome de Deus e fazer milagres e maravilhas. E é possível um crente que não está muito crente, um cristão que não está muito cristão, fazer um monte de coisas, ser adorado pela igreja, dizerem, olha, fulano é impecável, a vida dele, esse cara, você conhece o profundo do interior? Você vê lá no fundo do coração, você sabe quem ele é? Cara, você está se achando Deus, hein? Você está dizendo quem é e quem não é, cuidado. A régua que eu uso para julgar vai ser usada para me julgar. Eu não devo julgar nem quem é, nem quem não é. Eu não falo nada. Só Deus sabe quem é e quem não é. Só Deus sabe quem é joio e quem não é, quem é trigo, quem não é. O Senhor está nos dando um alerta. Senhor, Senhor. E Ele diz, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Praticam o mal. O resultado de um coração nas trevas vai praticar o mal. Pode ser escondido, pode ser que poucos vejam, pode ser ele sozinho no quarto dele, mas ele vai praticar o que ele é, e o Senhor vai dizer, não te conheço. Ele está falando da volta, está falando do juízo. É esse o contexto com que ele entra finalmente na parábola. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O prudente aqui no original vem de mente, que tem uma mente treinada, usa sabedoria para mudar as atitudes. Prudente não é quem é apenas nas ideias. Tem gente que fala, não, eu sou muito prudente, eu gosto de pensar muito.
Então eu sou prudente. Falou, legal, mas está pensando já faz 6 meses, né? Não, mas é que eu sou prudente. Não, isso não é prudência, isso é medo. Medo de tomar uma atitude. Prudente também não é aquele que sai fazendo, esse é imprudente. Então o que é prudente? É aquele que pensa, raciocina, mas faz. E pensa e raciocina com os pensamentos e ensinamentos de Jesus Cristo. Com aquilo que Ele me ensina a fazer. A palavra de Deus precisa ser realmente uma rocha. Não é para ser uma filosofia, não é para ser uma teoria, como muita gente põe na casa, sim, não sei se você já viu, em quadro. Aqui nessa casa, a paz. E tem uns 10 versículos sobre paz. E aí você vai lá fazer a visita, lá de fora você já escuta os gritos, voa chinelo, voa não sei o que é isso? Cadeira virando, não pastor, nós estamos resolvendo o negócio aqui agora. Aí eu olho e falo, e esse quadro aí? E eu estou inventando, isso não aconteceu, viu? Não aconteceu comigo, mas já aconteceu com tantos pastores que eu já ouvi. Eu ainda não tive esse privilégio e espero não ter. Mas escutei esse quadro aí da paz. Esses monte de versículo bonito. Os batentes com coisas, com mensagens. Tem gente que não perde os vícios da igreja romana, que tem amuletinho para isso, para aquilo, e traz isso para dentro do cristianismo, do protestantismo. Tem lugar que você vai que o cara tem adesivo da igreja do Nazareno em tudo. Eu fui com o Gil. Os patuá. Foi ele que me falou ainda. A hora que saímos, ele, olha, os patuá do protestantismo. Era adesivo da igreja do Nazareno, tudo quanto é lugar. DVD, vídeo, foto, stand. Eu achei que eu estava na igreja. Falei, nossa, gente, eu estou na igreja. Não estou na igreja. Será que é por aí? Dá na mesma. Não é disso. Não é disso que Jesus está falando, e nem eu, porque eu nem sei mais o que eu estou falando. Prudente. Prudente, vem de mente. De transformar a mente e tomar atitudes assertivas, fazer as coisas de um jeito transformado, que o padrão mudou. É disso que ele está falando. Aquele que é prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. O seu alicerce estava na rocha, nos ensinamentos de Cristo, inabalável. Jesus está pegando uma figura comum do tempo da Palestina. Não é de chover muito lá. Para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu anotei onde é o lugar. Aqui, um comentarista bíblico compara Jerusalém com Londres. O que chove em Londres 300 dias, ou seja, quase o ano inteiro, são 365, 300 está chovendo. O que chove em 300 dias em Londres, chove em 50 dias em Jerusalém. 50. É chuva pra caramba. A maior parte do tempo os lagos, os rios secos. Mas quando vem chuva de inverno, quando vem chuva de verão, é tempestade. Tem desabamento. Montes. A cidade de Jerusalém é cheia de montes. Por isso que toda hora você fala, nossa, Jesus subiu no monte. Toda hora você fala, gente, não estou com esse pique não, para ser cristão dá muito trabalho. Pensa que ele foi lá, né? 2.000 metros de altura, estava lá em Monte Verde, no Pico das Cabras, na Pedra do Selado, né? Onde que ele... Não, gente, a cidade era inteira assim. Para ir no monte não demorava muito, não. 10 minutos você já estava em algum monte, era o tempo inteiro monte. E quando chove, e com força, porque olha só, ele está descrevendo uma tempestade. Caiu a água, choveu. E choveu muito, a ponto de transbordar os rios, que nem tinham, muitos estão secos. Mas agora eles apareceram e começaram inclusive a transbordar. E começaram a cair, e começaram a vir sobre as construções, sobre as casas. E vento. As casas lá eram construídas com tijolos de barro, seco no sol. Muitos ainda não eram evoluídos, não conseguiam esquentar
uma churrasqueira lá, um negócio no forno. Churrasqueira não, né? Fazer um churrasquinho de tijolo. Tá, mas você entendeu. E outros com pedras. Era o comum lá. Pedra era para todo lado. Que pedra que você quer? Tem preta, tem branca, tem amarela. Pedra para todo lado. Tudo era feito com pedra. Jesus está dizendo, olha, prudente é o cara que constrói sobre a rocha. Não, antes de eu falar sobre a rocha, deixa eu te dizer, 2 fileiras, ou duas medidas de 2 fileiras. Não, fala, 2. Hã? Fiada. Nossa, que falou palavrão. 2. Não, fiada não dá, ninguém sabe o que é fiada. 2. Tem o recheio do bolo, você põe um, depois. Camadas, obrigado. Eu precisei lembrar de bolo, hein? Isso que é comer, fome. Está com fome aí? 2 camadas eram de pedra para dar sustentação. Aí começava a vir os tijolos de barro. Esse é o comum. Mas nem todos construíam assim. Porque nem todos eram prudentes. Tinha gente que ia lá e construía com barro. Tudo. E quando vinham essas tempestades e tinham esses alagamentos que tinham e tem até hoje, rapaz, o que era gente sem casa? O que era gente sem teto? Porque o negócio vinha e levava tudo. Começava a amolecer primeiro o tijolo de barro, vai amolecendo o reboque. E aí começa a encher, e vai amolecendo, e vai infiltrando, e vai amolecendo, e vai infiltrando. Começa a ventar. Aí vem uma aguaceira descendo do monte. Rapaz, acabou. Acabou a casa. Comum. Jesus pega esse conceito e fala, escuta, tem gente que sai para construir as coisas e perde tudo. Seja prudente, construa com as pedras, construa na rocha. É muito mais seguro, a casa não vai cair. Vai chover, vai transbordar os rios, vai ventar e a sua casa não vai cair. Amém? Eu sempre lembro quando eu estou pregando, não é a primeira vez que eu prego essa mensagem, mas quando eu leio esse texto, eu lembro dos 3 porquinhos. Sabe? Não parece? E eu queria fazer uma mensagem, eu vou fazer ainda uma pregação com os 3 porquinhos nesse texto. Não sei como, mas eu quero. Me vem o lobo mau soprando. Soprou, soprou, soprou. Não é os 3 porquinhos, mas a ideia é essa. Tá para destruir o negócio, mas não vai. Muitas escavações lá em Jerusalém, eles descobriram que alguns pegavam rochas mesmo e escavavam elas ao redor, criando uma forma de construir e ficasse entrelaçado, enraizado, enfim. Está faltando palavra hoje, fala aí, Gil. Incrustado. Incrustado, isso. Não é incrustado, é? Enfim, criava lá na rocha um jeito da coisa ficar, e era na rocha, literalmente. E aí transbordava o rio, e aí ventava, e aí vinha, e não caía. Jesus fala, então, vocês estão sabendo disso, que tem um povo fazendo assim que funciona? Ah, Jesus, quem que não sabe? Só os tolos constroem em cima da areia, constroem com barro, constrói. Ele, pois é, para a vida de vocês também. Construam em cima dos meus ensinamentos, construam em cima da minha doutrina, construam a vida de vocês de forma que seja uma rocha. Quando vierem as tempestades da vida, porque virão as tempestades da vida, vai chover, vai encharcar, vai ventar, mas vocês não vão cair, porque os meus ensinamentos serão rocha na vida de vocês. Amém? Tempestades vêm. E como vêm? Essas tempestades da vida se enquadram aqui, se enquadram aqui. Mas Jesus não está falando só dessa. Há uma outra tempestade, com a qual eu vou encerrar essa mensagem. A linguagem de tempestade no Antigo Testamento é uma linguagem apocalíptica. Eu não sei se você se lembra do dilúvio. Não, acho que você não lembra porque você não estava lá, né? Quem estava lá? Tá, mas você sabe. Dilúvio é fim. Eu quero ler alguns textos só para fundamentar isso que eu te disse. Isaías 28, o Senhor enviou alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão.
Em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, glória a Deus, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. E para fechar, Apocalipse 8. Então o anjo pegou o incensário, encheu-se com fogo do altar e lançou sobre a terra. E olha aqui a descrição de uma tempestade. Houve trovões, vozes, relâmpagos e aqui até um terremoto. Essa é a grande tempestade que está aqui. A tempestade da volta. A tempestade do fim. Não vai ser com água mais, porque ele já disse que não vai. E hoje vindo para cá eu vi o arco-íris, que é o símbolo de que Deus nunca mais vai acabar com o mundo através de água. Mas ainda assim, a água representa destruição, juízo final. Então ele vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia. E essa areia vira uma areia movediça. Você vai se inundando, você vai, sabe, não é aquela queda, você vai afofando. Porque é assim, terreno que não é sólido, você vai, ó. Minha casa teve que fazer isso já, teve que levantar, não sei como que aconteceu, mas teve que botar um trem lá que sobe. Como é que chama? O cara como é que chama? Macaco? Igual do carro. Tá bom, puseram um macaco na minha casa, levantaram, não, mas deve ser um macaco forte esse. Por quê? Porque o terreno fofo, vai, ó. Sabe o que significa construir sobre areia? É onde estão as minhas expectativas. O que está no meu coração. As expectativas estão no meu eu, as minhas expectativas estão no chefe, as minhas expectativas estão nos meus pais, minhas expectativas estão no meu marido, na minha esposa, as minhas expectativas estão aonde? Se não estão no Senhor, o terreno é areia. Areia. E quando vem tempestade da vida, porque vem, cede. Quando chove, transborda, cede. Quando vem o vento, cede. E eu atendo pessoas diariamente assim. Plantão, quando eu estou ali, vem todo tipo de gente. Muitos de vocês já atendi lá, já marquei horário com vocês. Mas eu estou falando daqueles que ainda não estão vivendo no Evangelho. E chegam por quê? Porque veio uma grande tempestade na vida. E o terreno que ele estava ali cerçado era areia. Acaba. Pastor, acabou. Minha vida era perfeita. Meu casamento era perfeito. Meus filhos eram perfeitos. Estava tudo bem. Eu falei, ué, o que aconteceu? Foi uma grande tempestade que veio. Isso é comum. Quem conhece gente fora da igreja que está em paz, vivendo em paz? Levanta a mão. Obrigado pela sinceridade, obrigado pela sinceridade. Tem mais alguém que quer ser sincero? Porque se você não conhece, eu conheço. Eu conheço gente pra caramba que está em paz, que está feliz, que está alegre e está sem Jesus. A questão é, até quando? Porque quando vem as tempestades, não tem onde segurar. E isso vai, abismo chama abismo. Estava tudo bem no casamento, estava tudo bem no trabalho. Você tem dinheiro, tem dinheiro. A esposa está legal, saúde está bem, está bem. Um emprego que esse cara perde. Acabou. No começo ele fica tranquilo, recebe uma rescisão grande. Aí não, nós estamos bem, ele continua, ainda há paz, ainda há alegria, vamos lá, vai dar certo. Fé, pensamento positivo. Não é isso? Faz os 3 dedinhos lá, lembra? Eu quero, eu posso, eu acredito, não posso ensinar essas coisas. Eu fazia com a minha mãe isso antes da gente conhecer a Cristo, claro. Tem que pensar positivo. Ah, então vai, pensa positivo. Aí ele pensa positivo 1 semana, pensa positivo 2 semanas, pensa positivo 3 semanas, e a tempestade começa a aumentar, o vento começa a soprar mais forte, e aí começa a vir a insegurança, e aí começa... Daqui a pouco a esposa está lá para comprar sucrilhos para o filho dela, uma coisa boba.
A criança está acostumada com os sucrilhos Kellogg's. Daquele, sabe? Aquele que vem 2 quilos de sucrilho. E aí está tendo que fazer conta. Continha que nunca parou para fazer. E aí tem que levar o da marca Deere. Nada contra. Eu gosto. Mas se você comprar um e o outro, depois você me fala. É diferente. É diferente. Não precisa ser criança para perceber. É diferente. E aí a mãe está ali, sabe que o menino é exigente. Está ali, começa. Ah, para comprar uns sucrilhos, meu filho. Começa a ver ansiedade. E fala, vamos tentar o dia. Afinal de contas, nós não estamos conseguindo. Aí leva o dia. Meu filho vai entender. Ele vai perceber. Vou por dentro da caixa do sucrilho Kellogg's. Não vai nem ver. Na primeira aqui, ó. O que é isso, mãe? Sucrilhos. Não é? Ah, é sim, filho. Não é mesmo, não vou comer esse lixo. Ah, essa mãe começa. E ela começa a ter privações. E agora tem que fazer conta. E agora é isso. E o marido não arruma emprego. E o marido não arruma emprego. Agora começa a haver um estresse. O ambiente que era calmo e tranquilo para as crianças, trazia paz, não existe mais. A gritaria, a briga, as crianças estão estressadas, elas assimilam isso, levam isso para a escola. A escola ia bem, tirava nota, tudo, não vai mais. Agora chamado na escola, o que aconteceu com seu filho? E uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra. E o emprego que eu perdi leva a vida inteira para o ralo. Para o ralo. Porque não aguenta vento, não aguenta tempestade. O solo, areia. Coloque-se de pé. Quero convidar você a fechar seus olhos por um instante. E a pensar nas tempestades da vida. Talvez pensar um pouco sobre aonde a sua vida está firmada, em quais ensinamentos, de forma prática. Prática. Porque o que me faz estar seguro não é a teoria, mas é a prática. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como alguém que construiu a sua casa, a sua vida, sobre a rocha. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, pensar um pouco sobre isso. Permita o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, sobre quais são as áreas que talvez estão faltando, talvez está faltando a rocha. Áreas que estão desmoronando, áreas que parecem areia para você. Está cedendo de um lado, está caindo, está tombando para um lado, está tombando para o outro. Áreas de ansiedade, áreas de preocupação. Quais são os ensinamentos? O que é que sustenta você? Permita hoje a palavra de Deus te sustentar. Permita hoje a palavra de Deus te colocar de pé. Permita hoje a palavra de Deus ser o seu alicerce, te trazer segurança e ser a sua rocha. Deus, nós queremos na tua presença, Pai, pedir que essa palavra encontre espaço dentro do nosso coração e que cada área das nossas vidas possa se conformar à tua palavra, possa tomar a forma da tua palavra, será moldado pela tua palavra, Senhor. Renova os nossos pensamentos, renova o nosso coração, renova a nossa fé, renova o nosso amor, nos traz a esperança, Senhor, da vida eterna. Nós não queremos, diante de uma tempestade da tua volta, ser encontrados aqui com um terreno que cedeu e que caiu, e que a tua palavra diz que foi grande a sua queda. Nós não queremos ser desses que vão dizer Senhor, Senhor e não vão entrar para o descanso eterno.
Livra-me, Senhor, de fazer apenas uma confissão de fé vazia. Livra-me, Senhor, de ouvir a palavra, culto após culto, mas não colocá-la em prática. Livra-me, Senhor, de viver das aparências. Livra-me, Senhor, de fazer as coisas para mostrar que eu sou espiritual. Livra-me, Senhor, de julgar os outros espirituais ou menos espirituais. Livra-me, Senhor, das tentações desse mundo. Me leva a ser um praticante da palavra. Praticante da palavra. E não importa a tempestade que vier, eu vou estar firme. E se você tem essa palavra para o seu coração, eu quero que você ponha a sua mão no coração. E nós vamos encerrar assim. Se essa palavra falou com você, põe a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Eu quero que você ore, pode ser em silêncio mesmo, mas eu quero que você ore dizendo: Senhor, hoje faz do meu coração uma rocha. Hoje, Senhor, traz os teus ensinamentos, de forma que eles encontrem espaço aqui dentro do meu coração. Eu quero estar firme, não importa a chuva, não importa os ventos, não importa a tempestade, eu vou ser feito ou feita à imagem e semelhança do Senhor. E se o Senhor conseguiu diante das tempestades permanecer firme, eu também vou conseguir, não importam a chuva ou a tempestade, eu vou estar firme. O Senhor é a minha rocha e os teus ensinamentos são a minha rocha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.